Olá, vamos hoje falar sobre um assunto importante, não só pela sua alta prevalência, como também pela potencial gravidade, o câncer de intestino. Existe uma notícia boa, o câncer de intestino pode, em até 90% dos casos, ser curável. Para isso, no entanto, ele deverá ser feito o diagnóstico o mais precocemente possível. O câncer do cólon, do intestino, é o terceiro câncer mais comum nos homens e o quarto mais comum nas mulheres. Para se ter uma ideia, estima-se que no Brasil, nos próximos 2 anos, teremos 40 mil novos casos de câncer de intestino. Então, diante disso, se faz importante alertar a população em geral quanto aos principais sintomas e fatores de risco para essa doença. Vamos falar inicialmente sobre os fatores de risco. Nós temos os fatores de risco que são controláveis e os que não são controláveis. Os que não são controláveis são aqueles que não dependem de nós, como, por exemplo, a genética. Nós sabemos que o câncer de intestino ele é muito genético. Parentes de primeiro grau de pacientes que tiveram câncer têm uma chance muito maior de ter câncer do que a população em geral. Além disso, a idade é outro fator que não se controla e na qual há uma incidência aumentada do tumor a partir dos 50 anos. Ainda em relação à genética, chamo a atenção de vocês para as síndromes hereditárias, doenças de fundo genético que podem evoluir para o câncer. Dentre elas, as doenças inflamatórias intestinais, em especial a retocolite ulcerativa, e a polipose adenomatosa familiar, que é uma doença relativamente rara e na qual o paciente apresenta milhares de pólipos ao longo do intestino, que certamente evoluirão para o câncer na idade adulta. Os outros fatores de risco são controláveis, ou seja, são evitáveis. Nós temos principalmente aí a dieta rica em carne vermelha, gordura saturada, ou pobre em fibras, não é? São dietas que predispõem ao aparecimento do câncer de intestino. Outro fator evitável é o tabagismo, o alcoolismo, a deficiência de vitamina D, que a gente sabe que é um fator importante também, que pode gerar o câncer de intestino, a obesidade, o sedentarismo. Então, são todos fatores que podem ser evitados para que o paciente não venha no futuro a ter o câncer de intestino. 90% ou mais dos tumores do cólon se originam de pólipos, que são verrugas que aparecem no intestino ao longo da vida e que, ao longo de anos, em média 8 a 10 anos, poderão evoluir para o câncer. Em relação aos sintomas do câncer de intestino, chamo a atenção de vocês principalmente pacientes acima de 40 anos que apresentam uma mudança súbita no ritmo intestinal, seja para diarreia ou para constipação, e principalmente a presença de sangue vivo nas fezes, que deve sempre chamar a atenção, além de um certo emagrecimento e de uma falta de apetite. São chamados sinais de alarme. Se você apresentar algum desses sintomas, deve imediatamente procurar um médico especialista para a verificação dos mesmos. A prevenção do câncer de intestino se faz através da colonoscopia. Se você não tem história na família de pacientes que tiveram câncer de intestino, deve-se começar a fazer colonoscopias a partir de 50 anos e a cada 10 anos, desde que nos exames anteriores não surja nenhuma alteração. Por outro lado, se você tiver parentes de primeiro grau que tiveram câncer de intestino, o rastreamento deve ser feito a partir dos 40 anos e de 5 em 5 anos, ou até no intervalo menor de tempo, se os exames que forem feitos tiverem dado alguma alteração. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos nossos comentários que iremos responder.